Fala, torcedor vascaíno, acorda, porque o dia começou fervendo em São Januário. A gente já começa com novidade pesada nos bastidores. O Vasco da Gama já tem um nome bem alinhado para ocupar o cargo de diretor executivo. Isso mesmo, depois da saída do Marcelo Santana, que foi um verdadeiro pesadelo para a torcida. E olha que não sou só eu que tô dizendo, o próprio Edmundo chegou a chamar o cara de bucha. Agora a diretoria quer virar a página e está entre dois nomes, Eduardo Freeland e Bruno Costa. Vamos começar pelo Freeland. O cara tá no Avaí atualmente, mas já teve conversas com o Vasco? Tá, inclusive, segundo a apuração recente, ele já comunicou à diretoria do Avaí que recebeu uma proposta do Gigante da Colina. Ele tem no currículo 3 trabalhos de destaque. Foi diretor executivo no Botafogo, no Bahia, e agora no Avaí. Foi ele quem montou os elencos do Botafogo e do Bahia que conseguiram o acesso para a Série A. No entanto, no Avaí ele não conseguiu repetir a dose. A torcida lá, inclusive, anda bem insatisfeita com ele. Então, apesar do histórico recente ser positivo, ele carrega críticas, o que liga o sinal de alerta. Do outro lado temos Bruno Costa. Esse nome, meus amigos, está ganhando força nos bastidores. Apesar de ter deixado o Fortaleza recentemente com muitas críticas da torcida, ele tem uma bagagem bem interessante. 43 anos, formação em gestão esportiva, passou 5 anos estudando nos Estados Unidos, atuou como diretor de scout no San José da MLS e foi campeão da Copa do Nordeste com o Fortaleza. Além disso, ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro com um leão feito inédito para o clube. Bruno também tem experiência nas categorias de base. Trabalhou na CBF e foi campeão mundial com as seleções sub-17 e sub-20, além de ajudar a revelar jogadores como Marcelo e Thiago Silva no Fluminense. Apesar de não ter agradado no Fortaleza este ano, é um cara com visão de mercado, moderna e portas abertas no futebol nacional e internacional. E o principal, o CEO Carlos Amodeu, é um grande entusiasta do trabalho dele, o que pode pesar muito na decisão final. Mas não pra por aí não. O Acorda Vascão de hoje está recheado. Vamos falar também da possível saída de Dimitri Payet? Pois é, meus amigos, o francês não continua no elenco e o Vasco já está de olho em um novo camisa 10. A missão agora é buscar alguém que possa disputar posição com Felipe Coutinho ou pelo menos ser uma sombra, porque o Coutinho ainda não consegue jogar 90 minutos em alto nível com frequência, né? E olha só quem apareceu no radar do Vasco, Bruno Boscalha. O mesmo que destruiu a defesa vascaína no confronto contra o Operário pela Copa do Brasil. Eu estava lá em São Januário e vi de perto. O cara amassou o sistema defensivo do Vasco. E não sou só eu que fiquei impressionado, não. Conversei com um radialista de Ponta Grossa que estava na mesma cabine e ele me contou que o Operário meio que adotou. O Bruno montou um projeto para recuperar o jogador que tinha passado por problemas sérios com lesões. Bruno Boscalha é cria do São Paulo. Passou por Inter, foi vendido muito jovem para o Monaco por 9 milhões de euros. Isso lá em 2016. E chegou a ter uma temporada absurda por lá, 8 gols e 13 assistências com apenas 20 anos. Mas aí veio o problema, uma lesão grave no joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior e perdeu o ritmo. Passou por Standard Liège, Nantes, voltou ao Brasil, jogou no Internacional, teve nova lesão, depois foi emprestado ao Coritiba e acabou indo parar na Áustria. Só agora no Operário ele está retomando o bom futebol. Na temporada atual já são 29 jogos, 8 gols e 3 assistências. Se for para ser reserva de luxo do Coutinho ou até brigar pela vaga, pode ser uma aposta interessante. Ele tem 29 anos, não custa caro e tecnicamente é muito bom. O Vasco fez uma sondagem, conversou com o staff, mas ainda não apresentou proposta. Então, por enquanto, é especulação com fundamento. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da novela Léo Jardim. Meus amigos, essa situação já passou do limite. O goleiro recusou mais uma proposta do Vasco dessa vez, com salário de mais de R$1 milhão por mês e contrato até 2030. Isso daria mais de 60 milhões em 5 anos. É muita grana para um goleiro que estava encostado antes de vestir a camisa cruz-maltina. Parece que ele não quer mais ficar no clube e ponto final. A torcida, inclusive, já se manifestou. A Força Jovem soltou uma nota dizendo que ninguém é maior que o Vasco e que se for para ficar pedindo valores surreais, é melhor sair. E vou te dizer, não estão errados.
O Vasco tratou o Léo Jardim com carinho, o acolheu, deu projeção e agora ele vira as costas dessa forma. Pra mim, esse assunto acabou. O clube já entendeu que talvez seja a hora de virar a página. E nesse cenário, o nome de Álvaro Monteiro, goleiro do Milionários da Colômbia, surgiu com força. 30 anos titular da seleção colombiana em várias convocações recentes, um dos destaques do campeonato colombiano e titular absoluto do segundo colocado da liga. A imprensa colombiana cravou que o Vasco está interessado e que, caso haja proposta oficial, o Milionários está disposto a negociar. Se vai vir ou não, a gente vai acompanhar de perto. O importante é que o Vasco já está de olho no mercado e não vai ficar refém de jogador que quer fazer leilão com o clube. O nome do Álvaro Monteiro não caiu do céu. A diretoria já vem mapeando o mercado há um tempo, justamente pela dificuldade de manter o Léo Jardim. Monteiro é um goleiro alto, forte, com ótima imposição dentro da área e experiência internacional. Com passagens constantes pela seleção da Colômbia, ele já disputou competições continentais, é capitão no Milionários e é tratado como um dos melhores goleiros em atividade no país. Ou seja, o Vasco não está buscando qualquer um para ocupar a vaga, está mirando em alguém com estofo, com presença e capacidade de segurar a bronca no gol. E olha, isso já mostra uma mudança de mentalidade, não é mais aquele improviso, é um planejamento real com olho clínico no que pode render dentro e fora de campo. Enquanto isso, a questão do novo camisa 10 segue esquentando. A saída de Dimitri Payet era algo esperado por muita gente. Apesar da empolgação com a chegada dele, o francês não conseguiu entregar em campo o que todos esperavam. Muita dificuldade física, pouco ritmo e, apesar de lampejos de qualidade, ele não virou protagonista. Agora, com a liberação oficial, o Vasco precisa urgente de alguém que pense o jogo, que encoste no centroavante, que distribua bem a bola, que saiba fazer esse meio-campo funcionar. E o Bruno Boscaglia, apesar de todos os históricos de lesão, aparece como uma alternativa viável por causa do custo-benefício. O cara está jogando bem, tem técnica refinada, é habilidoso e já mostrou que tem bola para incomodar qualquer defesa. Só que o torcedor é calejado. A gente sabe que jogador com histórico de lesão precisa de um plano muito bem traçado. Não dá para apostar tudo num nome só, ainda mais quando se trata de um elenco que ainda não encontrou sua consistência. Felipe Coutinho, quando estiver 100%, é titular absoluto, ninguém discute isso. Mas ele não tem conseguido essa sequência. Então é fundamental ter alguém que chegue para, no mínimo, dividir a responsabilidade que entra em jogos grandes e saiba decidir. Aliás, isso leva a uma outra questão, a limitação orçamentária. O Vasco não nada em dinheiro e precisa ser certeiro nas contratações. Chega de aposta furada, chega de trazer jogador com nome sem bola. O torcedor cansou. Quer comprometimento, entrega futebol de verdade? Por isso qualquer movimentação agora precisa ser avaliada com lupa. E nesse ponto a entrada de um novo diretor executivo será crucial. Não dá mais para errar em janela de transferência. Cada reforço precisa fazer sentido técnico, financeiro e tático. Voltando ao Bruno Costa e Eduardo Freeland, a escolha do nome vai impactar diretamente nesse perfil de reforços. Freeland é mais conservador, mais voltado à construção a longo prazo, gosta de formar elenco com jogadores jovens mesclados a alguns experientes. Já Bruno Costa é mais agressivo no mercado, tem contatos internacionais, entende de base, mas também já montou time competitivo na elite. O Vasco vai precisar pesar isso com inteligência? É uma decisão que vai moldar o Vasco das próximas temporadas. E com a SAF pressionada por resultados, esse novo executivo vai ter que chegar chegando, resolvendo pendências, planejando elenco e dando respaldo à comissão técnica. Enquanto os bastidores fervem dentro de campo, o técnico também vai precisar lidar com esse processo de reformulação. O novo goleiro, o novo meia, as mudanças no elenco, tudo isso interfere na dinâmica do grupo. E é justamente por isso que a diretoria precisa agir rápido. Não pode deixar esse limbo de indefinição contaminar o ambiente no vestiário. A diretoria quer sim dar respaldo ao treinador, mas precisa fazer isso com atitudes concretas, reforços, pontuais saídas necessárias e um discurso claro de onde o Vasco quer chegar.
E vamos combinar, o torcedor vascaíno já viu esse filme antes? Goleiro que vira novela diretor que não se entende com a SAF? Reforço que chega sem condição física? Já passou da hora de fazer diferente. A diretoria parece entender isso e por isso já está se mexendo. A recusa do Léo Jardim pode até ter sido frustrante, mas também abriu uma porta para trazer alguém que realmente queira vestir a camisa com orgulho. E o Álvaro Monteiro, se vier, será uma dessas respostas. Experiente técnico líder em campo. O Vasco precisa de mais caras assim. A mesma lógica vale para o meia. Se o Coutinho for tratado com a paciência que merece se ganhar o tempo necessário, para readquirir ritmo vai ser um reforço dentro do elenco. Mas é preciso ter um plano B pronto. E o Bruno Boscalha pode ser esse nome. O Operário apostou nele e está colhendo frutos. Cabe agora ao Vasco entender se essa aposta também faz sentido dentro do seu projeto. Não é hora de romantizar currículo, é hora de ver quem pode entregar rendimento no presente. No meio disso tudo, a cobrança da torcida só aumenta. E com razão. A galera lota estádio, empurra, o time canta os 90 minutos. O mínimo que o torcedor espera é respeito e transparência. Essa novela do Léo Jardim virou um desgaste desnecessário e a torcida percebeu. A nota da Força Jovem foi direta, sem rodeios, e mostrou o sentimento de boa parte da massa cruz-maltina. Ninguém aqui é contra o jogador querer melhorar a vida, garantir o futuro. Mas tem forma de fazer isso. Fazer leilão, desrespeitar o clube e brincar com a paixão da torcida é inaceitável. O Vasco tem história, tem camisa, tem tradição. E o jogador que vier precisa entender isso. Precisa saber o peso que é vestir essa camisa. Não é qualquer clube. Aqui se exige entrega, raça, vontade de vencer. E é isso que o novo goleiro, o novo camisa 10 e até mesmo o novo diretor executivo precisam incorporar desde o primeiro dia. O momento é de reconstrução, sim, mas também de afirmação. O Vasco já apanhou demais nos últimos anos. Agora é hora de começar a se levantar. De montar um elenco com identidade, de valorizar quem quer estar aqui e de cortar quem está. De má vontade. O torcedor não aguenta mais ver jogador usando o clube como vitrine e depois indo embora na primeira oportunidade. Quem vestir essa camisa tem que sentir o peso da Cruz de Malta no peito. E se for para apostar, que sejam apostas conscientes. Como talvez seja o caso do Boscalha. Como talvez seja o caso do Álvaro Monteiro. São nomes que não chegam badalados, mas que se vierem com vontade podem marcar uma nova fase no clube. O Vasco precisa de caras que somem, que compitam, que valorizem cada minuto em campo. A paciência da torcida tá curta e com razão. Mas se o time mostrar que tem rumo, que tem comando, o torcedor compra na ideia. Sempre comprou. Então agora é esperar as movimentações dessa janela. O Acorda Vascão de hoje já mostrou que o clube tá se mexendo. Tem nome na mesa, tem jogador na mira, tem reformulação vindo. A pergunta que fica é, o Vasco vai acertar dessa vez? Vai trazer os nomes certos? Vai cortar os erros do passado? A resposta virá nos próximos capítulos. Mas uma coisa é certa, o torcedor vascaíno estará lá apoiando, cobrando, vibrando e acreditando. Porque esse clube é gigante e o lugar do Vasco é no topo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora! Continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um rumor começa a ganhar força e agitar o mercado de transferências para a próxima temporada. O Vasco da Gama pode estar prestes a reforçar seu elenco com um nome que vem despertando curiosidade e expectativa entre os torcedores. Segundo fontes próximas ao clube, o treinador Fernando Diniz teria convencido o jovem meio-campista John Kennedy a aceitar uma transferência por empréstimo para o Cruz Maltino, movimentando as negociações com a intenção clara de fortalecer o meio de campo vascaíno. O John Kennedy, que tem mostrado potencial nas categorias de base e algumas aparições no profissional, parece estar no radar do Vasco justamente pela proposta de Diniz, conhecido por valorizar jogadores jovens e de qualidade, técnica refinada, alinhados ao seu estilo de jogo baseado na posse de bola e na criação de jogadas. A possibilidade de contar com um atleta que pode crescer sob sua tutela teria sido um fator decisivo para que o jogador aceitasse a ideia de sair por empréstimo, buscando mais espaço e amadurecimento dentro de um clube que, apesar dos desafios recentes,
ainda carrega uma tradição e um projeto de renovação promissor. O treinador, que assumiu o Vasco com a missão de recolocar a equipe em um patamar competitivo mais elevado, estaria apostando justamente na combinação entre experiência e juventude. A chegada de John Kennedy poderia ser vista como uma peça estratégica para dar mais dinâmica ao meio-campo, além de contribuir para a construção do elenco com olho no futuro, mas sem perder de vista a necessidade imediata de resultados. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a movimentação já provoca expectativa nos torcedores, que veem com bons olhos a possibilidade de um reforço vindo de uma promessa promissora. Até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre a negociação e ambas as partes mantêm discrição sobre os termos do possível empréstimo. No entanto, nos bastidores, o nome do jogador já circula com insistência, reforçando a ideia de que o Vasco está buscando alternativas para reforçar o elenco sem comprometer o orçamento, característica que tem sido essencial para as estratégias do clube em tempos de contenção financeira. O acordo, se concretizado, pode ser uma jogada importante para o técnico Diniz, que busca moldar o time conforme sua filosofia e garantir um meio-campo mais competitivo e criativo. Enquanto isso, a torcida vascaína segue atenta às notícias e especulações, ansiosa por novidades que possam trazer esperança e renovação para um clube que tem enfrentado altos e baixos nos últimos anos. O possível empréstimo de John Kennedy seria mais um capítulo nessa saga de reconstrução, com um jovem talento vindo para somar dentro e fora de campo. O burburinho continua e promete ganhar ainda mais força nos próximos dias, quando o Vasco poderá oficializar ou não a chegada do atleta, que pelo visto já foi bastante influenciado pelo convencimento do técnico Fernando Diniz a embarcar nesse desafio. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.